Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. E hoje, o programa de hoje é com uma xará. Youtuber, influenciadora, autora de best-sellers, podcaster, né, que chama Vida de Mãe. Sim. Que ela falou que eu vou em breve, eu quero. Esposa do Leandro e mãe da Gigi, que é a Giovana. Ai, eu amei que você tá aqui. Ai, obrigada. Prazer. Prazer, que bom que você tá aqui. Xará, né? Tá todo mundo aqui. Fabi, toda hora eu olho, não é pra mim. Tô muito feliz que você tá aqui. Fabi Santina tá aqui com a gente. Muito, muito feliz. Você tem sua família toda na internet. A gente Sim. quer saber de tudo aqui. Quero saber dos seus livros, das suas inspirações, tudo que você quiser contar. Inclusive, trouxe meus livros pra você aqui. Ai, eu quero ver. Gente, 3 livros. 3. Bom, dizem que a gente tem que escrever um livro até o final da vida. Que bom que você já escreveu 3. Já escrevi um livro, já tenho uma filha, só falta plantar uma árvore. Exato. Eu já plantei uma árvore, só falta escrever um livro. Gente, que lindos. Eu amei. Eu amei. 3 Qual foi o livros. primeiro? Esse é o primeiro. Você acredita mesmo em amor à primeira vista, que é o que a gente chamou do tema de hoje, que a gente vai Sim, falar sim. disso. E eu quero muito saber por que você escreveu esse primeiro livro. Porque eu acredito um pouco, assim, em amor à primeira vista, mas a gente vai falar disso. Aí o segundo é esse? Não, aí esse é o segundo. Esses Você dois são uma continuação. Você acredita mesmo numa segunda chance? Esses dois são uma continuação, um romance. Ai, E que esse é legal. totalmente separado, é outra coisa. Esse é um livro de crônicas. A Aí vida esse não é uma terceiro. linha reta. Gente, que chique, né? Ser escritora. Achei demais. Ai, obrigada. Mas conta, você começou na internet por acaso, porque sua irmã já era... Eu comecei por causa da minha irmã. Minha irmã começou por pura brincadeira. Ela gostava muito de maquiagem, então ela assistia muito conteúdo de maquiagem no YouTube, que não era tanto assim que tinha. E ela começou a fazer totalmente por brincadeira. Tipo, vou testar, vou ver como vai ser. E aí foi indo. E nisso ela começou a mostrar um pouco da vida dela, da família e tal. E as pessoas começaram a pedir para que eu criasse também meu canal. Aí eu primeiro comecei com um blog. Você acabava aparecendo, né? Aparecia, É ajudava sempre ela assim. numa coisa aqui, outra ali. E aí eu primeiro criei o blog. E aí o pessoal, não, faz vídeo. E eu ficava morrendo de vergonha. Fazer vídeo do quê? Aí até que comecei a fazer, mas também era 12 anos atrás. Então, assim, o YouTube era mato Aham. e era, assim, totalmente sem pretensão de nada, né? E aí foi indo e foi crescendo e foi até hoje, né? Gente, que demais. Aí sua mãe também virou influenciadora. Minha mãe virou influenciadora, a minha prima também, Carol Santina também, uns anos depois entrou, começou a fazer também desafio na época. Agora ela já 19 anos, então ela já tá fazendo conteúdo de moda. Mas aí foi indo. Aí agora meu marido também é apresentador de podcast. Mentira. Influenciador também. Qual que é o dele? Ele apresenta o podcast da CNN, que chama No Lucro, que que é legal. de finanças. Aí ele tem um canal de finanças também. Aí no canal pessoal ele fala de paternidade, fala de automobilismo. Aí todo mundo foi entrando, assim. Minha cunhada também tem. A gente fala que a família inteira tá na internet. Gente, literalmente. demais. E você, nessa época que você começou, você já estava com seu marido? Vocês estão há muito tempo? Como que Eu tô há 15 anos com ele. Ai, Vai então você fazer é 15 do meu time. Eu tô desde os meus 15 anos com ele. Então, Caramba. desde o começo, assim. Eu comecei a namorar com ele, eu nem fazia nada no YouTube. Aí, depois comecei a fazer e ele acompanhou tudo, assim, desde o comecinho. Ele é mega companheiro. É. E sempre apoiou? Sempre apoiou, sempre apoiou. Demais. Teve uma fase que ele não queria muito aparecer, não queria muito que mostrasse e tal. Aí, depois desencanou e agora virou influenciador também, né? Olha como as coisas são, né? É sempre assim. O meu também não gostava muito de aparecer, e daí eu falei, você tá dando um tiro no próprio pé. Porque daí todo mundo fica mais curioso, não é? Quanto menos eles gostam de aparecer, mais as pessoas estão curiosas pra saber e tudo mais. É bem engraçado. Sim. Mas aí você... Foi amor à primeira vista? Por que você escreveu esse livro? Conta. Sim, então, os 2 primeiros livros, que é um romance, é a nossa história. Porque a gente se conheceu, tinha 15 anos, e aí tem toda ali, idas e vindas e tudo, e foi amor à primeira vista. Então, e aí até o título do livro é Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista? É uma pergunta, porque eu me perguntava isso, assim, será que é isso mesmo? Você acredita que isso é verdade? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que era isso. Claro que, assim, eu não acredito que todo amor à primeira vista vai dar certo, ou que às vezes pode ser só uma paixão. Tem muita gente que fala, Fabi, era paixão que depois virou amor. Pode ser que tenha sido isso. Mas estamos juntos há 15 anos, entendeu? Então acho que alguma coisa estava certa ali, né? Deu certo. Mas foi muito louco, assim, quando a gente se conheceu, eu falei, eu vou namorar com ele.
Onde vocês Ele é o homem da minha conheceram? vida. Na casa de um amigo, eu tinha 15 anos, a gente foi tipo uma E festa. ele é mais velho ou não? Ele tinha 18, tinha acabado de fazer 18, ele tipo, tinha 3 anos a mais. Aí a gente tava numa festa na casa de um amigo no meu prédio mesmo, assim. Sabe aquele, final de semana todo mundo sobe lá em casa? Foi meio que isso. E eu não tinha, até então eu não conhecia ele de outras festas e tudo. E aí todo mundo começou a falar, porque ele vai vir, ele é mó bonito, tipo, já querendo arranjar, né? Bem coisa de adolescente. Fica com ele, não sei o quê. E, gente, eu nem sei, nem conheço o menino e tal. E aí, quando ele chegou, assim, aí o pessoal bem adolescente, tipo, saiu todo mundo do quarto e deixou a gente sozinho. Sei. Ridículos e tal. Foi bem isso, bem besta. Aí você ficou pé da vida. Não, aí a gente ficou mó sem graça, né? Mó situação Passando. chata e tal. E ele não tava entendendo nada, porque antes dele chegar, já estavam falando pra mim, fica com ele. Ele não, ele chegou, não tava entendendo nada, né? E aí, mas foi isso. Quando eu vi, eu já falei, cara, eu vou namorar com ele. Tipo, muito louco, né? Gente, é surreal. E ele teve a mesma sensação com você? Teve, só que aí ele falava, tanto é que ele falava assim pra mim, tipo, porque eu logo depois já queria namorar, tal. E ele não, só queria ficar. Acabei de fazer 18, acabou de entrar na faculdade, tava naquela fase. Mas ele falava, você é pra casar. Você é pra casar, só que não agora. Tipo, eu não quero agora, né? Agora não, entendeu? Mas ele falava isso, não, você é pra casar, tal. Ficou me enrolando aí por uns anos com essa historinha. Mas ele também fala isso, assim. Eu acho que não tanto quanto eu, que falava, tinha certeza que a gente ia ficar junto, assim. Mas foi. Mas o que você acha que foi, assim, que você te deu essa certeza? Não sei, eu acho que foi uma coisa de outras vidas, de, tipo, a gente, tipo, como se a gente já se conhecesse, assim. Foi muito louco, porque foi só da gente se encontrar. E não foi uma questão de, porque a pessoa é linda, não foi isso. Foi, tipo, eu conheci ele e falei, cara, tipo, não sei explicar, mas foi uma sensação de, é ele. É engraçado, né? Eu também tive a mesma sensação. Teve. E não dá muito pra explicar mesmo, por isso que eu te perguntei. É muito estranho, tipo, sei lá, era uma certeza que, até isso que eu falo, você acredita mesmo nisso? Você tem certeza? Tipo, no livro eu falo muito comigo, eu de agora falo com a Fabi do passado. Sim. E aí eu fico assim, Fabiana, você tem certeza? Tipo, é isso mesmo, amor à primeira vista e tal. Então, eu também me questionava isso, porque é uma coisa que não dá pra explicar. Foi essa sensação, assim. Que legal. E aí, vocês ficaram namorando quanto tempo, você e o Leandro? Então, aí a gente não namorou no começo. Vocês estavam ficando. Aí a gente ficava, final de semana, tal. A gente foi se conhecendo, né? Porque também não é assim, a gente se viu e começou a namorar no primeiro dia. Mas a gente foi se conhecendo. E aí ele ficava nessa me enrolando, tipo, não, agora eu tô na faculdade, não sei o quê. 18 anos, acabou de pegar a carta de motorista, essas coisas. E aí a gente foi ficando um tempo. Aí eu acho que um ano passou, eu fui fazer intercâmbio, ele também, na mesma época. A gente não namorava ainda. Em lugares separados. Ele foi pro Canadá e eu fui pra Austrália fazer intercâmbio. Olha, corajosos. Aí 6 meses e tal. E aí foi meio que assim, bom, a gente não namorava nem nada. Cada um segue com a sua vida, é isso. Mas a gente ficou muito amigo nessa época. Porque intercâmbio, ao mesmo tempo que é muito legal, uma experiência muito incrível, também é um pouco solitário. Sim. Porque você não tá com os seus amigos de sempre. Tudo bem que você faz novas amizades, mas é diferente. E horários. Então, assim, eu tava 12 horas de fuso do Brasil. Então, eu quase não conseguia conversar com a minha família, com ninguém. Entendi. Tipo, era eu indo pra escola, eles indo dormir, sabe? Então, tipo, era ruim de horário, assim. E o nosso horário batia mais, o meu com o dele. Então, vira e mexe, era Skype ainda na época. Vira e mexe, tava online no Skype, a gente... como que tá sendo a sua viagem? Como tá sendo? Então, a gente conversava muito. Então, a gente ficou muito amigo nessa época. Eu acho que... Eu até falo que isso foi muito legal, porque além dessa questão de namoro, de ficar, não sei o quê, a gente se tornou muito amigo. Aprofundou a relação. Aprofundou de uma coisa de amizade mesmo. E aí, eu tinha certeza que quando a gente voltasse, que, né, a gente ia ficar junto. Aí, voltei de viagem, acho que ele voltou um pouco depois. E aí, nada rolou. Ele ficou me enrolando aí Não por um tempo. acredito, ele é muito enrolado. Muito enrolado, muito. Aí, ficou me enrolando. Só que eu era muito insegura na época. Então, eu era muito assim, nossa, é o amor da minha vida, não vivo sem ele, sabe? Não, fiquei muito nisso, assim. Ele tava muito confiante também, né? Então, tava muito Dizem confiante. isso, né? Não pode ficar tão na mão do outro, que o outro não valoriza, né? Aí, a gente foi indo, assim, foi ficando. Aí começou a já me irritar, sabe? Tipo assim, 2 anos que a gente só tá nessa de ficando e nada, né? Tipo, não vai namorar, não vai, não sei o quê. Aí eu dei um checkmatezinho, assim. Falei, e aí e tal.
Aí ele deu umas desconversadas, aí depois ele, não, carnaval. Ele é bem adolescente, né? Nossa, bem adolescente. parece muito a minha carnaval. história. Tô chocada. Adolescente. Bora passar o carnaval, não sei o quê. E aí foi isso, passou o carnaval e tal, e a gente começou a namorar. Mas aí eu não tinha nem 18 ainda, acho que eu tava pra fazer 18, e aí a gente começou a então namorar. demorou, Aí eu entrei né? na faculdade. Demorou. Quase 3 Mas anos. no fim ainda bem, né? Então, mas assim, eu acho que até esse começo a gente era muito imaturo, né? Exatamente, Ele por nunca isso. tinha namorado. Às vezes, se namorasse muito sério naquela época, talvez não teria ficado. E assim, a gente ainda ficou... A gente namorou acho que 3 anos, aí a gente terminou. A gente teve uma super briga, a gente terminou. Porque era muito imaturo. E aí, eu era muito dependente dele emocionalmente. Entendi. Aí, a gente terminou tudo. Foi bem... não quero mais, não sei o quê. E aí, a relação não era legal. Não tava legal nessa época. E aí, quando a gente terminou, eu me vi muito sem chão, assim. Eu falei, meu Deus, eu tava com ele já há 5 anos, 3 namorando, mas, né, 2 nessa enrolação. E aí, eu praticamente o único namorado, assim, porque antes dele tive namoradinhos, mas, né, antes dos 15 eu ficantezinho de escola, assim, nada demais. Então, eu me vi muito perdida, muito sem chão de, meu Deus, minha vida acabou. Tanto é que eu falo isso no livro, minha vida acabou, porque ele era o amor da minha vida, eu tinha certeza que ele era o amor da minha vida, se a gente não vai mais ficar junto, e agora? E aí eu falei, não, tipo, fiquei uns dias ali na fossa, mas eu falei, não, tipo, já não tava bom com ele. Então, se não tava bom com ele, por que eu tô sofrendo por isso, sabe? Se a gente já tava quase não se vendo muito, porque tá sempre ocupado, não tava afim de sair. Então, não vou sentir tanta falta assim. E aí eu falei, não, eu preciso me redescobrir, eu preciso me amar em primeiro lugar. E aí foi essa fase de solteirice aí que a gente teve nesse intervalo, que eu fui me descobrindo mais. Eu tive uma fase solteira, né, depois dos 18, curti um pouco a faculdade. Foi super importante pra você também. Não, né? e foi muito importante pra eu perceber isso, assim. Apesar dele ser o amor da minha vida, eu não preciso dele pra ser feliz. É uma opção eu estar com ele, então eu escolhi passar o resto da minha vida com ele. Mas precisar é diferente. E antes eu tinha essa sensação de precisar, como se ele fosse a única chance de dar minha felicidade, né? Sim. Que é uma coisa muito adolescente. É uma coisa que o adolescente tem muito isso, né? Nossa, acabou minha vida, meu Deus, isso era tudo pra mim. Só que a gente vai descobrindo que as coisas não são assim, e, né? Tem N opções. Então, eu tive essa fase que foi muito importante. E a gente fala, o término foi a melhor coisa que aconteceu no nosso relacionamento. Porque eu amadureci muito, ele amadureceu muito. E aí, a gente teve essa chance de viver separado, de ver o que era, se era isso que a gente queria. E de voltar e conversar e falar, não. Realmente a gente se quer, gente se né? quer, a gente se gosta e vamos fazer isso Quanto acontecer. tempo durou esse término? 4 meses. Foi rápido. Foi rápido, foi pouco. Mas assim, pra mim... Foram 4 meses... Mas foram 4 meses bem usufruído, tô brincando. E é que pra mim foi assim, quando a gente terminou, pra mim era o fim. Não Entendi. tinha volta, não tinha... Tanto é que quando a gente foi terminar, ele falou, vamos dar um tempo. Eu falei, não existe tempo. Acabou. Tipo, ou a gente porque senão junto. Você não ia realmente curtir. Exato. Porque aí você fica naquela esperança, depois pode não... Sim. Então, eu falei, não, acabou, cada um segue com a sua vida. Então, pra mim, não tinha volta. Tipo, eu falei, eu não vou pedir pra voltar, né? Ele que terminou, basicamente, era eu que quis terminar, mas ele que deu a palavra final, assim. Eu falei, eu não vou pedir pra voltar, até porque também não tava bom. E ele não vai pedir, porque se a gente terminou, a gente terminou. Então, a gente não se falou nesse meio tempo. A gente realmente, cada um foi seguir com a sua vida, assim. Então, pra mim, não tinha volta. E eu acho que isso que me fez realmente viver a vida. Porque eu acho que se você ficasse nessa esperança de, não, talvez daqui a um mês a gente Você não volte. ia se soltar. Você ia ficar sempre naquela expectativa, vendo o que o outro tá fazendo. Mas não, cada um seguiu, assim. E Nessa época, você fazia o quê? Você fazia faculdade? Fazia faculdade. Eu já tava com o canal também. Você já tava. E aí, eu tive que contar na internet que eu tinha terminado. Porque ele participava muito, ele aparecia bastante. E aí, de repente, não tava aparecendo. E as pessoas estavam, tipo, e aí, tal, não sei, apagou as fotos. Porque também teve isso. Quando a gente terminou, eu falei pra ele assim, olha, só não apaga nada ainda do Instagram, porque assim, as pessoas vão perceber. Claro. E aí, eu não quero ter que explicar agora. Tipo, só espera um pouco. Tipo, dá um tempo, até pra digerir, né? Passou 5 dias. Ele apagou. Não, ele me ligou e falou assim, não, porque eu quero saber até quando a gente vai ficar...
Foi, tipo, escondendo essa verdade, alguma coisa assim. Aí eu fiquei muito pé da vida. Eu falei, então apaga tudo. Mas apaga agora, tipo, apaga agora. E ele não apagou. Mas aí eu, de raiva, apaguei tudo. E aí Nem arquivar na época dava. Não tinha arquivar, não tinha arquivar. Eu apaguei tudo. Apaguei vídeo do canal, um monte de coisa. Do canal tinha como arquivar, né? Mas no Instagram, não. E era meu aniversário, tava chegando meu aniversário. Eu tinha acabado de me mudar, tava morando sozinha há pouco tempo. E aí eu ia fazer meu aniversário, ia fazer o primeiro aniversário num apartamento novo, não sei o quê. Aí meio que eu falei, puta, que bosta, não vou fazer, né? Tipo, terminou, não sei o quê, não quero. E aí minha mãe deu pra gente, eu e minha irmã, a gente faz aniversário, tipo, 6 dias de diferença no mesmo mês. Você é mais velha? Eu sou um ano mais velha. E aí eu tava naquela bad e tal, não sei o quê. E minha mãe falou assim, olha, eu tenho milhas, eu vou dar passagem pra vocês pra Nova York. Minha irmã amava Nova York e tal. Aí vocês pagam hotel, pagam o resto e tal, eu dou a passagem de presente de aniversário. E aí eu falei, bom, beleza, né? Vou sair daqui no meu aniversário junto com a minha irmã, vou viajar. E aí eu peguei e fiz um vídeo no canal na época falando, vou viajar pra Nova York, terminei o namoro e não sei o quê, algum outro assunto. E aí era isso, falando, tipo, só que eu falei bem, eu não vou falar por quê, tal, não sei o quê. Nossa, o pessoal ficou esses 4 meses separados, enchendo a paciência minha, dele, comentando em tudo. Ainda bem que terminou, melhor assim. Aí tinha gente também falando assim, mas vai voltar. Então, torcendo por você. O tempo inteiro. Eu falo, gente, ter que lidar com um término na rede social é pior, porque você já tá sofrendo pelo negócio, né? Você já tem que lidar com aquilo no dia a dia, ainda explicar, né? se explicando, e aí as pessoas querendo, tipo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nem era como é hoje, né? Que hoje tudo é muito, sei lá, amplificado. Isso foi em 2014, 2 Copas atrás. Eu lembro que foi na Copa, então foi... foi durante a Copa? Depois teve a Copa, a gente tava separado. Então, eu lembro que foi nessa fase, assim. Pô, época de festinhas boas. Exato, época de festa. Era a Copa daqui, do Brasil. A Copa do Brasil. E aí... Boa época de ficar solteira. Então, isso aí, foi proposital. Né? Calculado. E aí foi isso, a gente ficou esse tempo separado e tudo, sem se falar. Até que eu fui no aniversário de uma prima dele, que era muito amiga minha. Mas ela me convidou e eu falei, imagina, não vou, tal, nada a ver, né, chato. E ela ficou insistindo, e eu, não. Aí chegou no dia desse aniversário, eu falei, quer saber? Eu vou, mas eu vou pra causar. Tipo, eu fui pra incomodar mesmo. E aí fui, não fiquei perto dele, nada, mas ele ficou pé da vida. E aí, na volta, eu pedi carona pra ele. Me dá uma carona e tal. E a gente veio conversando, não sei o quê. E aí, ele ficou... Aí passou. Aí depois tinha um aniversário que ia ser de um amigo dele, que era namorado da minha melhor amiga. Era o melhor amigo dele e namorava a minha melhor amiga. E eu nem tava sabendo desse aniversário. Aí ele pegou e me mandou um textão. Que não era pra eu ir, porque o amigo era dele, né. Aí eu falei, olha, se você tá tão incomodado assim, né, com a minha presença e tal, quem não deveria ir era você, né? Porque eu vou onde eu quiser, não tem nada a ver com isso. E eu falei, olha, acho que a gente tem uns pingos nos is aí a gente tem que conversar de tudo que aconteceu. E a gente saiu pra conversar, a gente foi pra um bar, numa boa. Isso que foi legal, a gente foi tipo assim, sem esperança de voltar. Eu não tinha esperança de voltar, nem ele. Mas aí eu falei tudo que me incomodava no nosso relacionamento. Aí ele também falou tudo que incomodava ele. Então, tipo, a gente ficou 8 horas conversando. Não acredito. Foi, assim, uma mega lavação de roupa suja. Eu acho que tudo que a gente não conversou durante todo esse relacionamento, que deveria ter conversado, né? Sempre que tem alguma coisa que incomoda e tal, a gente conversou naquele dia. Então, não gostava que você fazia isso, nem você faltava de fazer isso e tal. E a gente teve essa conversa. E beleza. Aí eu falei, agora eu enterrei de vez, né? Porque eu falei tudo, acabou. Esqueci, passou um mês. Ele me mandou flores do nada. Ficou pensando em você. Aí me mandou flores do nada. Tanto é que ele mandou o cartão em branco. Eu nem sabia que era dele as flores. Tipo, eu nem sabia que eu tava saindo com outras pessoas. Tal. Eu chegou flores, eu falei, gente... Quem me mandou? Qual dos contatos? Aí descobri que era dele e tal. Aí eu falei, o que você quis dizer com isso? Vamos sair pra conversar. Isso já tinha passado um mês da nossa conversa. Aí eu já falei, vai pedir pra voltar. Aí todo mundo na minha volta ficou, mas e aí? Você vai voltar? Você não vai voltar? Tinha gente que era contra, porque sabia de tudo que tinha acontecido no relacionamento, assim, que não tinha me feito bem. Aí, só que ao mesmo tempo... Isso você estava com quantos anos? Eu tava com 19 pra 20. Tá, muito nova ainda. Acho que eu tava com 20 já. E aí, aí todo mundo tava nisso e eu falei, olha, eu realmente gosto dele, eu amo ele.
não quero que seja como era o nosso relacionamento tava. Agora, se for pra, né, ser diferente, a gente teve a conversa, eu tentaria. Então, eu já sabia que se a gente fosse pra essa conversa, ele ia pedir pra voltar. Aí, fui, tudo. Ele realmente conversou comigo, pediu pra voltar. A gente tinha muito problema com a minha sogra na época. De ciúmes de filho, essas coisas. Ele tem irmãos? Ele tem 2 irmãs, uma por parte de mãe, mais nova, bem mais nova do que ele, que agora tá com 17, ele tem 32, então bem mais nova. E uma irmã por parte de pai também, de 21. E aí, a gente conversou tudo, e aí eu falei pra ele, olha, ele me pediu pra voltar, tá? Eu falei, olha, eu te amo, eu sei que eu te amo, mas hoje eu sei que eu não preciso de você pra ser feliz. Perfeita. Eu falei, eu quero voltar, eu vou voltar com você, eu quero ter você ao meu lado, mas eu não vou tolerar passar por nada do que eu passei de novo. Então, no primeiro A que acontecer, parecido com o que foi e tal, acabou. Tipo, não vou mais... Mulher segura, né? Completamente diferente da outra que namorou completamente diferente da outra que aceitava tudo, calada e, tipo, ainda ficava pedindo desculpa por coisa que eu nem tinha feito. Então... Aí eu falei, não, tipo, não é isso que eu quero pra mim, mas ao mesmo tempo eu quero ficar com você. A gente teve essa conversa e aí, vamos tentar? E aí foi isso. Aí a gente voltou a namorar. E aí a gente aprendeu que a gente precisa conversar. E é o que a gente leva até hoje, né? Então... As DRs. As DRs são necessárias. Sim. Eu falo, gente, conversem, porque... ninguém tem bola de cristal. Então, tipo, às vezes eu tô fazendo uma coisa que te incomoda e você não me fala, e pra mim tá tudo bem, eu vou continuar fazendo. Porque eu não sei que tá te incomodando. E aí isso vai virando uma bola de neve, porque você vai começando a se incomodar com cada pequena coisinha. Porque você tá deixando porque você tá engolindo. Né? Agora, se você vai falando, a pessoa muda isso, muda aquilo. Concordo muito. Você vai aprendendo a lidar com a situação. Então, tipo, a gente tem conversa sempre, né? Pós-maternidade, gente, quanta coisa mudou, né? No relacionamento e tudo. Então, a gente aprendeu nesse momento o quanto isso é importante. Então, a gente fala, o nosso término pra gente foi a melhor coisa que teve, porque a gente aprendeu a lidar, a gente aprendeu a ser amigo, aprendeu a conversar e colocar os pingos nos is e o quanto isso é importante. Porque muitas coisas que eu falei... Se valorizar também. Exato. Então, quantas coisas que eu falei pra ele ali do que eu não gostava, ele nem sabia que ele fazia. Tipo, ou ele nem percebia, fazia, mas era mais inconsciente, assim. Ele não sabia que ele tava fazendo aquilo por conta disso e que me incomodava. Então, aí a gente foi evoluindo. Não é que a gente não teve crises desde então, né? Sim, óbvio, já teve várias outras questões. E a maternidade é uma delas, né? Que mexe muito com o relacionamento. Mas a gente amadureceu muito. Do que era o casal que a gente começou era, tipo, adolescente. Era tudo muito pra ontem. E tudo era tudo muito intenso e pra sempre. E aí agora não, é tudo mais pé no chão. Então, vamos ficar junto. A gente começou vamos juntar dinheiro pra comprar um apartamento. Aí tanto é que tinha gente que falava, vocês têm que casar. Eu falava, não vou casar se eu não tiver lugar pra morar. Primeiro a gente vai comprar um apartamento, junta dinheiro. Depois que a gente tiver um apartamento, aí a gente vai e faz o planejamento pra casar. Tipo, não vamos atropelar as coisas. Então, aí a gente foi indo assim, aí metas, a gente quer ter filho quando? Daqui quanto tempo? Então a gente foi... Tudo em conjunto. Tudo em conjunto. E aí, vem cá, vocês estavam quanto tempo juntos quando ele te pediu em casamento? Porque o pedido foi muito maravilhoso, né? Foi. Eu juro, eu vi e eu achei, assim, muito, muito especial. Conta. Ele me pediu... Pra quem não sabe, ele fez um flash mob, um flash mob na Paulista. Na Paulista, gente, pra pedir ela em casamento. Quem não dança, viu, vai ver, porque tá no seu canal, né? Tá no meu canal. Tá com dança. Eu vi na época, eu lembro que você postou, eu vi, eu falei, gente, não tô acreditando. Amigos, familiares, todo mundo presente. Olha, ele me pediu em casamento em 2018. A gente casou em 2019. Ele me pediu em casamento em 2018. A gente começou a ficar juntos, né? A fase de ficante em 2008. Então, 10 anos que a gente se conhecia, né? Agora, de namoro, a gente começou a namorar em 2011. 2011. Então, a gente estava junto há 7 anos. Ai, que legal. E aí, mas aí você não tinha noção. Vocês já tinham comprado apartamento? Já moravam juntos? A gente tinha comprado apartamento. A gente tinha acabado de reformar. A gente se mudou na metade do ano. A gente já tinha casado no papel, mas por questões de apartamento, burocráticas. Aí que a gente sabia que a gente ia se casar.
Mas a gente não fez nada, tipo, cerimônia, nada. A gente foi lá e assinou um papel como se fosse só mais um papel do apartamento, assim. Mas você tinha o sonho de casar? Porque eu falava, isso pra mim não é casamento. A gente já tá no Vamos casamento. deixar claro. Exato. Quando a gente casar, festas, né, religioso, aí sim é o casamento. E aí, beleza. A gente se mudou, o apartamento ficou pronto. Porque eu falava pra ele, não me pede antes do apartamento ficar pronto, reforma e tal. Porque eu quero, tipo, uma coisa de cada vez, né? Tipo, vamos viver uma fase, encerrar essa fase e viver outra fase. E aí, o apartamento encerrou, tá? Eu falei pra ele, ó, tá liberado, pode me pedir. Aí, passou um tempo, nada. Aí, teve uma época até que eu falei assim, olha, eu tinha falado, você tem 6 meses, hein? Você tem 6 meses aí pra... Ultimato. Assim, bora. Aí, eu até falei pra ele assim, você tem... não é vontade que eu tinha falado. Tipo assim, você faz questão de você fazer o pedido? Porque tem homem que faz questão, tem homem que não faz questão. Porque eu falei assim, não, eu posso fazer. Você falou isso? Não acredito. Aí ele, não, eu faço questão. Ele já estava planejando há meses o rolê. Estragando a surpresa. Imagina que eu ia estragar a surpresa. Não, aí ele falou, não, eu faço questão. Eu falei, não, tudo bem. Então, você tem 6 meses. Tipo, eu faço questão, tudo bem, tem 6 meses, eu vou ficar na minha. Se você não fizer, eu vou pedir. Aí passou, tal, mas eu não desconfiei de nada, assim, tipo... Falei, tá. Eu achava que assim, aquele pedido exige muito planejamento. Muito planejamento. Porque eu pensava assim, vai ser em alguma viagem, né? Vai ser em alguma coisa básica, jantar. Alguma coisa assim e tal. Eu tinha as minhas preferências, assim. Eu falava, não aproveita evento dos outros. Tipo, no meio do casamento de alguém. Sim, Falei, não quero, não gosto. Eu falei, tem que ter alguém filmando, porque, né? Sim. Mas assim, podia ser uma pessoa filmando, né? Ele fez uma mega produção, não precisava. Ele falou, pessoal, alguém tem que registrar esse momento, né? O momento do pedido. Eu me arrepio de lembrar, assim. Muito legal, juro. E aí, basicamente isso, assim. Aí, o pessoal já tava muito toda hora que acontecia alguma coisa. Vai pedir em casamento. Já tava todo mundo nessa pegada, mas não tava desconfiando de nada naquele dia, principalmente. Porque ele inventou toda uma história, foi tudo muito bem armado, né? Tipo, ele tinha ido viajar a trabalho pro Rio de Janeiro, ele viajava bastante pro Rio de Janeiro a trabalho. Então, ele fez a mala no dia anterior, saiu de casa, tal, foi, avisou que tinha chegado no Rio de Janeiro, tipo, não sei que horas. Mentira. Tudo fake. Tudo fake. E eu vivendo a vida normal. E nesse dia que foi o pedido, era como se eu tivesse uma gravação. E aí, a minha assessora, na época, entrou em contato comigo um tempo antes. Você vai ter um evento, uma gravação da marca X. Tava tudo muito... Tudo muito. Era eu junto com a Nina, eu ia participar de uma gravação dela. Tinha o valor do cachê é esse, tudo certo. Tinha briefing, tinha tudo. E aí, beleza. Então, sabia como ia ser, então foi muito planejado. Então, não tinha nem o que eu desconfiar. Eu me arrumei, fui com a Nina pra essa gravação na Paulista e tal. Mas aí, na hora que começou, eu comecei a achar estranho. Eu não achava que ia ser um pedido de casamento pra mim, aquele rolê todo. Mas começou a ficar uma coisa muito estranha. Tipo, como que era mesmo? Como que foi? que a gente tava no Starbucks, eu e a minha irmã, esperando a gente ia gravar um negócio de Starbucks. Era um negócio assim. E aí, o câmera foi buscar um negócio, o Gui foi comprar as coisas que a gente ia gravar. Começou um flash mob, uma dança, música alta e tal. Só que o que eu comecei a achar estranho é que tipo assim, a Paulista tava fechada, que era de domingo. Então, a Paulista lotada de gente. Então, não passava carro, nem nada. Só que o que eu comecei a achar estranho é que as pessoas estavam dançando esse flash mob virado pro Starbucks. E não lá no meio da avenida. Entendi. Mas Aí tá você bom. falou, nossa. A gente ficou assistindo e tal. Sua irmã não falava nada. Não, minha irmã filmando, tipo, vlog. Olha isso aqui e tal. Mas não falava... Caiu meu celular. Mas não falava nada, assim. Aí... começou a levantar a gente do nosso lado e começou a dançar, mas até então era uma dança. Aí até rolou depois assistindo, assim, nessa dança teve meio que um pedido de casamento pra uma das dançarinas, meio que fake. Mas na hora eu não entendi que isso tinha sido um pedido. Só parecia uma dança, porque foi tudo muito dançando, assim. Que música que era? Foram várias músicas. Tá. Foram várias músicas. E aí de novo, faz muito tempo que eu vi. E aí eles foram lá pro meio da Paulista. Aí eu pensei, tá. Não é nada. Sabe quando você senta num teatro e você fica assim, não me chama, não olha pra mim. Era meio que isso, assim. Aí a Nina... Tô pensando, daqui a pouco estão me chamando pra dançar. Então, aí a Nina, vamos mais perto lá pra ver. E eu, tipo, não, vou ficar sentada aqui e tal. Aí levantamos, a gente foi um pouco mais perto. E aí tava rolando mais longe, assim, da gente. Uma dança lá no meio. Nisso, a menina que tava de branco, que tinha sido pedida em casamento nessa dança, veio vindo na nossa direção. E eu só assim, não. Aí ela veio e falou, o pedido de casamento não era pra mim. E me puxou. Aí eu já comecei a pensar, puta merda, é isso mesmo.
Bem discretinho. E aí começou a iniciar. E o pessoal da Paulista tava tudo olhando? Parou a Paulista, né? Tava todo mundo olhando, filmando com o celular, não sei o quê. Nossa. E aí, aí eles dançando, e eu assim, né, tipo, parada na frente, assistindo. E aí o Leandro apareceu e começou a dançar. E eu já entendi o que tava acontecendo. E aí apareceu toda a nossa família, amigos. Eu não chorei, mas é porque eu não sou uma pessoa de chorar. Entendi. Eu não sou uma pessoa muito emotiva. Eu sou touro. Touro. Mas eu sou touro com aquário. Eu não sou uma pessoa muito emotiva, assim. Eu não chorei quando a minha filha nasceu. Então, eu não sou uma pessoa de chorar, sabe? De quando eu tô muito feliz ou tal. Pra demonstrar. Mas você tava assim, eu não tava acreditando, eu acho. Eu acho que minha ficha não estava caindo. Eu tava meio que em choque. Parece coisa de filme, né? Eu ficava assim, ó. Parece coisa de filme que quando você vê, você fala, não vai dar certo na vida real. Parece. Foi muito surreal. Deu muito certo. Tanto é que eu só fui chorar, eu chorei. No dia seguinte, porque aí no dia seguinte a gente foi viajar. Ele fez ainda uma viagem surpresa. No dia seguinte a gente foi pra Itália. Quando a gente tava no avião, os dois juntos começaram a chorar. No dia seguinte, que tipo, porque também na hora, aí todo mundo foi lá, abraçou, saímos pra almoçar junto, aí foi todo mundo pra minha casa. Aquela euforia, assim. Aí quando a gente parou juntos, quietos, no avião, os dois choravam. Então, assim, a ficha demorou pra cair, sabe? Porque é isso, eu falei, foi tudo muito... Aí suas famílias, seus amigos todos dançaram? Não, também? não dançaram, mas eles foram lá participar e tal, mas as pessoas que estavam dançando eram dançarinos. Eram dançarinos mesmo. O Leandro ensaiou várias vezes. Pra ele saber dançar, né? Gente, eu preciso rever, juro. Eu falei, gente, eu não teria feito algo Na época assim. eu achei o máximo, sério. Porque eu fiquei, tipo assim, não sei como eu reagiria. Os homens que encontram com ele, assim, fãs, ou que são namorados de fãs minhas, odeiam. Ficam bravos? Ficam bravos. Tipo, Leandro, você subiu o nível. Tipo, a minha namorada veio me mostrar seu pedido. Tipo, nunca que eu vou fazer isso. É muito bom, sério. Mas eu falei, corajoso. Eu não sei se eu faria... não sei se eu teria essa coragem, não. E aí vocês tiveram filho depois de quanto tempo casados? Aí ele me pediu em 2018, a gente casou no final de 2019, um pouquinho antes da pandemia começar. E eu engravidei em 2021. Aí a Gigi nasceu no final de 2021. Ai, fofa. 2 anos de casado, né? 2 anos de casado. Então ela é muito baby ainda. Ela tem 1 aninho, tem 1 ano e 1 mês. Ai, que linda, gente. Tá começando a andar agora, falando então, algumas assim, palavrinhas. Seu primeiro livro você escreveu baseado em vocês no relacionamento. Desde de como a gente se conheceu até o princípio do término ali. Depois o segundo, Na Volta. A volta até o pedido. E qual que fez mais sucesso desses dois? O primeiro, assim, os dois por ser uma continuação, mas o primeiro... Por ser primeiro. Por ser o primeiro e por ter essa questão do término e tudo. Então, é esse mais. Mas os dois foram... tanto é que, assim, vai ter o terceiro da continuação. Que legal. E as pessoas me cobram muito, porque o segundo eu lancei em 2020. Então, assim, já tô no final de 2022. E o pessoal, cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Legal. Então, gente, eu ainda tô vivendo um pouco dessa história. Tipo, eu preciso de um tempo. E aí, nesse meio tempo, eu lancei ano passado, eu lancei esse daqui, que aí já não tem nada a ver com esse, que eu escrevi na pandemia. Então, são textos soltos sobre vida. Legal. E aí, eu também falo um pouco sobre a maternidade, que foi logo no comecinho da gravidez. Eu falo um pouco sobre tudo que a gente meio que estava vivendo na pandemia e tal. Mas são textos soltos sobre a vida. E aí, que eu fui escrevendo e tal. Então, tipo, esse não tem nada a ver com os outros dois. Entendi. E aí, você tava recém-casada na pandemia e vocês ficaram em casa? Como foi? Trancada. Mas é que a gente já morava junto há muito tempo e já trabalhava junto há muito tempo. Então, meio que ficar junto 24 horas era ok. O mais difícil era não ver outras pessoas, né? Porque a gente ficava junto o tempo inteiro, mas a gente sempre saía, via agência, então era só os dois. Tenso, né? Legal. Tenso. Mas foi um teste, né? Foi uma fase de teste. E aí, na verdade, a Gigi, a gente ia esperar mais um tempo pra ter filho. A gente tinha algumas metas ali, né? Aquela famosa, antes de ter filho, eu quero. A gente queria fazer era nosso plano em 2020, fazer um mochilão pela Europa. A gente já tava, tipo, organizando tudo. Não acredito. Ficar um mês, os dois, porque a gente falou, uma coisa que com filhos é diferente, né? Sim. A gente queria fazer mochilão, tipo, cada dia uma cidade, um país. E a gente também queria fazer um intercâmbio de, tipo, uns 3 meses juntos pra, tipo, viver um pouco fora do país e tal, ter essa experiência. A gente não tem vontade de morar de verdade fora, mas a gente queria ficar um tempinho, assim, antes de ter filho. Aí a gente tava super planejando tudo e tal, não, então, em agosto a gente vai fazer um mochilão, em janeiro a gente ia viajar com a família pra Orlando, já emenda. Tava organizando tudo, aí começou a pandemia. Aí foi esticando, aí a gente falava, nossa, a pandemia não vai acabar tão cedo.
E aí eu também falei pra ele, olha, nem só a pandemia não vai acabar tão cedo, mas subiu tudo de preço. Verdade. Falei, mesmo que essa pandemia acabe, a gente não vai fazer mais esse mochilão do jeito que a gente planejava fazer. E não é uma coisa que a gente não possa fazer mais pra frente, depois que tiver filhos, de um outro jeito, mas dá pra Menos gente. tempo. Não é uma coisa que impossibilita, sabe? E eu já tava querendo ter filho, um pouco antes de casar, eu já tava com essa vontade, assim. Mas eu falava, não, calma, vou casar primeiro, lua de mel, não sei o que e tal. E ele não, ele ficava, não, agora não, agora não. Aí, nisso que tudo meio que foi adiado, cancelado, aí eu comecei a falar, e aí, vamos ter filho, vamos ter filho. Aí ele falou, não, agora esse ano de 2020 não, pandemia, tal, vamos esperar. Aí a gente falou, então tá, vamos planejar para começo de 2021, porque já tinha começado a vacina, não sei o quê, vamos começar. E aí foi isso, a gente começou a passar no México e tal, a gente foi se planejando pra engravidar em 2021. Só que eu engravidei muito rápido, engravidei na primeira vez, na primeira tentativa. Que sorte. O que eu falava pra ele, imagina, a gente vai levar... Vai demorar. Pode demorar de 6 meses a 1 ano, que é o que a gente sabe, que é normal de levar de 6 meses a 1 ano, mas também pode acontecer no primeiro mês, né? E ele falava, não, vai ser no primeiro. E eu imagina, tipo, eu não queria ter essa expectativa pra não causar uma frustração, né? Uhum. Mas foi no primeiro mês. Gente, que bom. E aí caiu sua ficha na hora, assim, não? Caiu, porque foi muito, a gente tava muito planejando, não foi uma coisa no susto, sabe? Eu acho que se eu tivesse engravidado no susto, teria sido diferente. Mas assim, eu descobri que eu tava grávida antes do atraso da menstruação, porque eu já tava esperando, se eu ficava prestando atenção, se eu tinha algum sintoma, alguma coisa. Aí eu fiquei desconfiada, aí eu falei, não, vou fazer o teste, aí deu negativo. Eu falei, não, fiz muito cedo, esperei 2 dias, deu positivo. Ah, não acredito. Aí eu tava nessa... Então aí você fez surpresa pra ele? Fiz. O que você fez? Gente, esse casal é muito das surpresas. A gente precisa aprender um pouco. Vamos lá. O que você fez? Eu comprei um sapatinho de neném. Eu comprei um bodyzinho que tava escrito mamãe mais papai mais quarentena igual a eu. Ah, muito bom. Aí eu comprei esse bodyzinho, o sapatinho. Aí coloquei o teste, né, na caixinha. E eu escrevi um texto pra ele. Porque eu tava escrevendo esse livro. Gente, você é muito escritora, né? Eu tava escrevendo o 3º livro. E todo o texto que eu escrevia, eu falava, lê, vê o que você acha. Aí, tipo, ele lia o texto, me dava opinião e tal. Então, cada texto que eu tenho 50 textos. Cada texto, ele dava opinião. Legal. E aí, eu fiz como se fosse isso. Eu deixei a câmera filmando e falei assim, filmando, porque eu tava filmando pra esse livro mesmo. E eu falei assim, eu escrevi um texto, eu quero que você veja... quero que você leia e me dê sua opinião. Só que era um texto contando que ele ia ser papai. Ah, que lindo. E aí, quando ele... no livro isso? Tá. Que legal. E aí, quando ele terminou de ler, aí eu entreguei a caixinha pra ele com o sapatinho, com o teste e tudo. Aí ele ficou muito feliz, tudo. Mas é isso, a gente meio que já... Tanto é que um pouco antes de eu fazer o teste, ele já falava, tá no forninho, já tá aí. Nosso filho, nossa filha, né, já tá aí. Eu falava, calma, não é tão rápido assim. Aí ele falava, já tá aí. E eu falava, não, nem sabia que tava grávida ainda, né? Tipo, era o primeiro mês de tentativa. Aí ele já tá aí, já tá aí. E eu, calma, pode ser que não seja ainda e tal. E já tava. Gente, que demais. E depois que você se tornou mãe, ou mesmo durante, quando estava grávida e tal, o que você sente, assim, do relacionamento de vocês? Muda bastante. Muda bastante. Grávida, eu vou tirar meu brinco aqui, meu brinco tá me machucando aqui. Grávida, assim, não, tipo, mudar o relacionamento foi mais no sentido do relacionamento sexual. Porque dá uma bagunçada, né? No começo eu tinha muito medo, porque, pode, mas, medo, não sei, tem um neném aqui dentro. E eu falava, tem uma galera aqui dentro. Que eram duas. Eu falava, tem uma galera aqui dentro, não chega nem perto. Muito medo, eu tinha muito. Mas eu tinha medo, mesmo sabendo que pode, mas lógico. É uma sensação no estranha. No começo, principalmente, né? E não era só o medo, era essa questão de a cabeça não desligava, sabe? Então você tava ali, mas você ficava, meu Deus, tem uma criança aqui dentro, tem uma criança aqui dentro. Então no começo foi isso. Você não fica sexy, né? A sensação, pelo menos. Você não consegue desligar, assim. Mas eu conheço gente que não, que super... Não, tem gente que é de boa, assim. Aí, na metade ali da gestação, a gente passou por muita coisa, que eu já falo, por muita coisa fora do nosso relacionamento, das nossas familiares que adoeceram e tal. Então, o Leandro não tinha nem cabeça. Então, tipo, Aí eu já tava de boa com isso, com a questão da gravidez, do corpo e tal. Mas não dava. Aí lá pro final, que tipo, beleza. Tipo, estamos ok com isso, ok. Barrigão mesmo. Mas aí já tá com barrigão, aí já não tá uma coisa mais tão confortável. As posições são difíceis. Já fica mais limitado e tal.
E, então, assim, mexe com essa parte. Mas a parte do casal em si, eu senti que a gente tava muito unido, sabe? Então, os dois estavam muito unidos, querendo aprender do que ia acontecer, muito juntos, muito na mesma sintonia, assim, sabe? Porque era uma coisa que os dois queriam muito, então a gente tava nessa sintonia. Mas aí teve essa parte do emocional que foi bem difícil pra mim. Eu até falo, a minha gravidez, ela foi muito tranquila. Eu não tive nenhum tipo de intercorrência, eu não tive nada. Nada da gravidez em si. Não tive enjoo, não passei mal nenhuma vez, não tive nada. Mas o emocional externo foi muito difícil. Eu fiquei uma pessoa emotiva, como eu falei, eu não sou uma pessoa de chorar. Na gravidez, eu chorava por tudo. E depois disso, você mudou ou você voltou? Não, eu ainda não sou uma pessoa super emocionada, super emotiva, mas eu sou mais do que eu era antes. Entendi. A maternidade me mudou nesse sentido, assim. Mas na gravidez e no puerpério, eu chorava por tudo, assim. E às vezes eu não sabia nem porque eu tava chorando, sabe? Foi bem intenso. E aí, pra colaborar com tudo isso, a gente, logo no começo da gravidez, a gente descobriu um câncer terminal no meu avô. Meu Deus! Logo no comecinho. E aí, foi bem, assim... Sinto muito. Foi bem... Aí ele faleceu 2 dias antes da minha filha nascer. Então, foi tudo muito intenso nessa fase. E aí, a minha sogra internou com Covid. Aí, até então, assim, tava bem, internou, passou 2 dias UTI, entubou e ficou 4 meses. Meu Deus! Praticamente a minha gestação inteira, do terceiro trimestre até... Ela saiu 1 mês antes da minha filha nascer, internada. E a gente tinha certeza que ela ia morrer. Os médicos, assim, tinham certeza que ela ia morrer. Porque naquela época ninguém sabia direito nada. E ela só piorava. O quadro dela era, tipo, todo dia era uma piora. E ela chegou a ter 2 AVCs. Ela não conseguia desentubar. Então, assim, achavam que tinha faltado oxigênio no cérebro. A gente falava, ou se ela não morrer, vai ter sequelas muito graves, sabe? Então, tipo, era muito intenso. Tudo isso acontecendo. Grávida. O meu marido indo todo dia no hospital. Então, a gente teve vários momentos que a gente tinha que se afastar por eu não pegar, pra eu também não ter risco de pegar Covid. Eu tinha essa. Então, tipo, eu ficava na minha mãe, ou ele ficava em outro lugar. Então, tipo, se ele, tipo, teve alguma exposição, assim, a gente tinha que se afastar. E aí, ele ficava o dia inteiro falando com amigo médico, falando com isso, pesquisando. Então, ele ficou muito vivendo esse momento. Ele fala, ele aproveitou o início da gravidez, que estava mais tranquilo, e 1 mês antes de nascer, que, tipo, a mãe dele tinha saído e tal, que ele falou, não, agora eu vou focar aqui no Viver minha vida. Mas nesse meio, assim, tipo, teve exames que ele não foi comigo, teve várias coisas que ele não conseguiu viver, tipo, o quartinho foi se fazer, eu fiz o quartinho sozinha e tal, foi tudo acontecendo, então, foi muito intenso. Então, eu chorava muito, assim, foi bem conturbado emocionalmente, porque eu não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia o que ia acontecer. Se ela ia sobreviver, se ela não ia, se ia ter sequela, se não ia, se ela ia continuar internada quando a minha filha nascesse, se não ia, então foi... Nossa, punk o negócio. Foi bem Como punk. Como é que você lidava com as redes sociais nessa época? Por curiosidade mesmo, porque pra mim é muito difícil, quando eu tô triste por alguma razão, aparecer, né? Então, o que foi muito doido, né? Porque eu falava do que tava acontecendo, eu falava pro pessoal, o Leandro também sempre tava dando, tipo, né? O pessoal ficou pedindo, orando, pedindo, né? Energia boa, mandando energia, né? E o Leandro, de vez em quando, dava uns feedbacks. Tá assim, tá melhor, não tá? Então, o pessoal sabia de tudo que tava acontecendo. Talvez não intensamente, em todos os mínimos detalhes. Nem muitos familiares sabiam, às vezes, algumas coisas que só o Leandro sabia ali. Mas, ao mesmo... E meu avô tava ruim e tal, mas não, ele tava, tipo... A gente sabia que era um câncer terminal, que não tinha muito o que fazer, mas ele tava... Bem, ele tava lúcido. Então, a gente tava fazendo todas as vontades dele. Ele quis pescar, a gente foi pescar, sabe? Então, a gente tava aproveitando esse momento com ele. E, ao mesmo tempo, eu tava muito feliz de estar grávida. E aí, eu aparecia, às vezes, em um momento feliz, um momento com a família, e tinha gente me questionando. Como que você pode estar sorrindo com tudo isso que tá acontecendo? Então, é isso que pega também. As pessoas julgam, né? Julgam muito. Aí eu falava, que elas gente... nem sabem. Se eu ficar só pensando no que tá acontecendo de ruim, eu vou ficar o dia inteiro na cama chorando. Só que ao mesmo tempo que tudo isso de ruim tá acontecendo, eu tenho um serzinho dentro de mim. E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Apesar de tudo isso, eu tô muito feliz. Ao mesmo tempo, tinha gente que também falava assim, é porque você não pode chorar, não pode sofrer, porque você passa pro bebê. Nossa, mas eu sou um ser humano. Que pressão. Então, era pesado nesse sentido, assim. Mas eu não deixei de compartilhar, não deixei de mostrar. Fiquei um pouco mais indisposta pra, tipo, fazer alguns tipos de conteúdo, algumas coisas, assim. Eu fazia... Vlog é uma coisa que eu sempre amei fazer, é o que eu faço desde o começo, então é uma coisa que eu não parei. Até porque no vlog, faço vlog, sei lá, da semana inteira, eu consigo compartilhar diversos momentos, inclusive as partes ruins, as boas. Num vídeo de 15 segundos, 1 minuto e meio no Instagram, você não consegue compartilhar tudo isso. Verdade.
Então, eu fiquei Blog mais... Você faz pro YouTube, né? Então, eu fiquei um pouco mais focada no YouTube, não deixei o Instagram e tudo, mas no Instagram era foto da barriga, isso, algumas coisas. Mas no YouTube eu postava o vlog da semana, o que estava acontecendo e tudo, ia compartilhando ali. E aí, então, tinha esses dois lados. Quem criticava que eu estava sendo feliz no meio de tudo isso e quem falava que eu tinha que ser forte e não chorar porque eu não podia passar nada pro bebê. Mas às vezes eu sinto na internet isso, você não sente que não tem como ganhar, assim. Se não você falar tem. uma coisa, vão falar, você devia ter falado outra coisa. Se falar outra coisa, nossa, mas você devia ter falado uma coisa. É assim, não é? Não tem. Inclusive, eu escrevi um texto justamente sobre isso, porque essa pessoa que me mandou essa coisa específica, falando, como você e sua família estarem sorrindo, feliz, sabendo que seu avô, né, tá nesse estado, não sei o quê, que sua sogra tá internada e tal. Naquela época, isso me pegou muito, sabe? Porque eu falei, cara, tipo, a pessoa não quer deixar você feliz, sabe? Tipo, eu não posso mais sorrir, então. Ela quer te ver sofrer, né? Tem que chorar todos os dias. E eu sou uma pessoa que leva a vida de uma forma muito leve, sabe? Então, tipo, isso me pegou muito. E aí, eu fiz um texto sobre isso na época, falando justamente isso. E até eu postei uma foto da barriga e tudo. E eu coloquei uma frase, eu sou muito fã de Harry Potter. E eu coloquei uma frase do Dumbledore, que ele fala... Mesmo nos dias mesmo nos tempos mais difíceis, sempre há uma luz. Alguma coisa assim, não lembro a frase exatamente. Mas aí eu coloquei essa frase e coloquei, filha, você é a minha luz. Porque no meio de tudo que eu tava vivendo, meu avô, minha sogra, ela era a minha felicidade. Então, assim, era pensar nela que eu ficava, não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Então, foi isso, sabe? Então, tipo, mas foi bem conturbado ali. Seu olho tá até cheio de lágrimas. Pra quem não chorava, ó, conseguimos. Tô brincando. Não, mas é que eu imagino, deve ter sido assim. Foi difícil. E, assim, o meu avô, ele foi lúcido ele tava lúcido até o final. E ele sabia que estava num estágio terminal e tudo. Ele nem podia fazer tratamento? Não podia, porque ele já estava com 86. Ah, entendi. E aí, o tumor era muito grande. Quando descobriu muito sem querer. Caramba. Totalmente sem querer. E era muito grande, não tinha como operar pela idade, enfim, não tinha o que fazer. Só que ele estava bem. Você olhava pra ele, ele estava bem. Tipo, aí ele começou a ter dor, mas começou a tomar remédio. Aí ele foi enfraquecendo nesses meses. E os médicos, assim, falaram que... O pai da sua mãe? Ia ser muito rápido. Ele morava no mesmo prédio que eu. Vai ser muito rápido e tal. Tanto é que ele superou as expectativas que os médicos mesmo achavam, assim. Porque ele ia lá, os médicos olhavam os exames e olhavam pra ele e falavam, não é possível que esse exame é dele. Tipo, ele tava contando piada pro médico, sabe? E ele falava todo dia, toda vez que ele ia no médico, ele falava, não, eu tenho que estar aqui porque eu quero ver minha bisneta nascer. A primeira bisneta, né? Eu vou chorar Eu quero ver minha bisneta nascer. Aí todo mundo ficava assim, não, ele vai estar aqui no dia que... E eu ficava, não vai. Eu falei, eu não vou colocar isso. Não é que eu sentia. Eu falei, eu não vou colocar isso na minha cabeça. Porque se tiver, ótimo, superou as minhas expectativas. Mas eu falei, eu não vou esperar que ele esteja, porque eu não quero criar essa expectativa e não rolar, entendeu? Uhum. Então eu ficava... E eu via como ele foi ficando fraco mais pro final. Então eu falava, gente, não vai chegar até lá. Também, né? Então, no final que ele ficou... Até então ele tava bem. No último mês ele ficou internado, ele tava mal, assim, bem mal, assim. Aí eu falava, não. Aí, quando o médico falou, gente, venham visitar. Tipo, não tem mais. Aí todo mundo... Eu tava semanas, dias pra nascer, né? Ela nasceu aí, quantos dias depois? 3 dias depois. 3 dias? Será que ela não nasceu por isso também? Não, foi agendado. Agendado. Né? Foi agendado. Mas aí, Aí todo mundo, não vai lá ver. Tipo, eu falei, não, gente, eu tô bem, eu quero ir lá, quero, né, me despedir e tal, né? Porque grávida, imagina, vai se emocionar, não sei o que, essas coisas. Eu falei, não, eu tô tranquila, tal. Fui lá, tudo. Aí, depois, no dia que ele faleceu, teve o enterro. Ele faleceu dia 1º, teve enterro dia 2, que era de finados, né? E aí todo mundo, não vai no cemitério, não vai. Eu falei, tipo, eu barrigudíssima, 39 semanas. E eu falei, não, eu vou, tipo, não é uma coisa que eu vou, nossa, ficar emocionada, tal. A gente já tava 6 meses se preparando para isso, não foi? De alguma maneira. Eu já tava 6 meses, né, sabendo que a qualquer momento isso ia acontecer. Eu acho até que foi um pouco diferente, assim. O meu avô já tava com 86, no final da vida. A minha sogra tinha 57, tipo, nova, com uma filha de 16 anos, sabe? Tipo, é outra situação. E aí, eu fui e tudo... E aí, até eu lembro que a mãe da Tassiele Alcoleia,
Quando eu postei, né, que meu avô faleceu, tal, teve vários comentários. Eu lembro um comentário dela que me marcou muito. Porque aí todo mundo tava assim, ai, tadinha, ela já tava agendada, né, meu parto. Ai, vai nascer agora, tipo, ele quase viu, né, tava todo mundo nessa, tipo, ele queria muito. Tipo, ele queria muito ver ela, ele quase viu. E ela falou assim, Fabi, ele conheceu lá no céu antes dela vir. Ai, que lindo. E eu falei, cara, isso fez muito sentido pra mim. Porque eu falei, foi isso, tipo, ele conheceu, falou, tá tudo bem, pode ir. Então, pra mim, fez sentido, sabe? Gente, tipo, falei, eu tô toda arrepiada. Eu li esse comentário e falei, nossa, tipo, fez o sentido que eu precisava, assim. E eu falei, é isso, tô tranquila com isso. Ele conheceu antes dela vir, conheceu lá e tá tudo bem. E aí, 3 dias depois... E aí, 2 dias depois, estávamos lá no parto. O meu foi cesárea agendado, então tinha o vidro, né? E minha sogra lá de pé assistindo, depois de tudo que aconteceu. Foi emocionante. Gente, que história! Eu tô chocada, eu acredito muito nisso. Tenho certeza disso. Porque eu sempre falo também, esse negócio da alma, né? Que vem a hora que... Então é isso. Se encontraram lá as coisas. E aí, olha que é doido, né? Uns dias depois, logo no primeiro mês, aquele mês que a gente não dorme... A gente não sabe o nosso nome. A gente não sabe se a gente tá dormindo, se a gente tá acordado. Eu falo que foi um sonho, tipo assim, sabe quando você pisca de sono e acorda? Mas foi, tipo, nessa piscada, eu vi a minha filha, que tinha meses, mas eu vi ela um pouco maior, sentada no colo do meu avô, na cadeira que ele sempre ficava, na casa dele. E aí, ele me olhando, ela me olhando, e ela com a cor do olho azul igual a cor do olho dele. E eu não tenho olho azul, meu marido não tem olho azul. E ela nasceu de olho azul, tá? Mas ela já tinha nascido, só que ela tava com aquele olho cinzinho, assim, Você não sabia se ia ficar ou não. Que não sabia se ia ficar, se não ia ficar. E ficou, e ela tem olho azul. Gente, olha que doido. É dele hoje. Puxou dele e da avó do meu marido, né? Tipo, a avó das bisas, da bisa e da bisa. Caramba. Que eu falei, gente, quando que eu achei que ia ter uma filha de olho azul? Que eu não tenho, ele não tem, meus pais não têm, distante, assim, sabe? Gente, que lindo. Mas aí ficou. Não, e que legal que você vai poder contar pra ela tudo, assim, sobre ele. É legal que tá tudo registrado também, né? Eu falo, o bom de gravar vlog é que a vida dela tá registrada na internet. Meu marido fala isso, ele fala das viagens, porque eu não consigo fazer vlog, elas adorariam que eu fizesse, inclusive, mais vlogs de dia a dia, mas eu faço bastante em viagem. Aí meu marido fala, gente, é tão bom que a gente tem tudo registrado, né? Tipo, tá tudo lá, documentado, a gente consegue ver. Você faz vlogs semanais, assim? Faço todo dia. Faço o vlog da semana e do final de semana, normalmente. Às vezes eu faço só da semana. Aí você junta vários dias junto vários dias. Ou, sei lá, teve um dia muito especial, aniversário. Tipo, festa de aniversário, que vai dar uma coisa maior, aí vira um dia só. Mas normalmente é, tipo, 3, 4 dias pra virar um dia, um vlog. E aí, quando você decidiu ter o seu podcast pra falar de maternidade e tudo mais? Foi muito doido. Porque, assim, eu não acompanhava muito podcast. Aí, o meu marido foi convidado para apresentar o podcast. E aí, a gente começou a pesquisar, assistir podcasts, pesquisar e tal, para entender mais, não sei o quê. Isso a Gigi tinha meses de vida, bem no comecinho. E aí, eu falei, nossa, não tem podcast de maternidade. Pesquisei, não achava nada, assim. Achei de uma marca, mas nada, tipo, né, desse segmento, assim. Aí eu falei, tá aí. Podia fazer um podcast de maternidade. Aí meu marido, não, você tem que fazer, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Porque é bem isso, né? Quando você tem uma ideia, daqui a pouco alguém fez o que você tinha pensado em fazer. E eu falei, será? Tal. Aí a gente começou a pesquisar. Aí eu pensei em fazer junto com uma pessoa, essa pessoa não podia gravar comigo na época. Eu falei, então eu vou fazer sozinha. Aí foi, tal, pensei no nome. Aí a gente começou a pesquisar estúdio, ver preço, ver não sei o que, né? Aí eu falei, ou eu faço agora na loucura, tipo, que eu tô nessa vontade, tipo, começo amanhã. Ou se eu ficar pensando, eu vou desistir, porque eu sou dessas. Ou eu faço quando eu tô muito afim, ou eu, tipo, eu também, sou preguiçosa. E isso era perto do Dia das Mães. Não é preguiçosa também. Às vezes você fala assim, será que vai? Será que vai dar certo? Vai dar muito trabalho, vai você se boicota, né? E aí, tava perto do Dia das Mães, e eu falei, vou lançar no Dia das Mães. Então, vou correr e tal. Eu tinha, sei lá, 3 semanas pra fazer, pra lançar no Dia das Mães. E aí, foi tal, vou correr, lancei, só tinha o primeiro gravado. E aí, isso me obrigou a correr atrás e fazer, né? Sim. E aí, eu tô desde maio, né? De maio, sem parar. Até agora, dezembro. Vão ser 36 episódios. Caramba, que legal. Fazendo. Mas eu falei isso. Eu falei, gente, se eu não tivesse lançado naquele momento, eu acho que eu teria ficado com preguiça e desistido. E depois surgiram outros podcasts, mais ou menos nesse segmento também e tal. Mas aí, foi meio que... Foi assim, a Gigi ela não tava nem na introdução alimentar. Já nem 6 meses ainda. Acho que ela tinha 4 meses quando eu comecei a gravar.
Eu levava ela junto pro estúdio. Então, assim, eu dava TT e entrava pra gravar. Aí, em alguns momentos, eu tive que parar pra ir lá amamentar, sabe? Então, tipo, no começo, ela ia em toda a gravação. Aí, depois começou a introdução alimentar, ela começou a não ir mais, sabe? Aí, começou a ficar em casa. Mas foi correria. Aí, hoje eu falo, gente, por que eu... da onde, assim, sabe? Né? Tipo, mas eu acho que, às vezes, quando a gente vira mãe... Parece que a gente dá conta de mais coisas. Você não sente Eu acho que eu tava num momento de, tipo, eu tava meio que já voltando a trabalhar mais, mas eu acho que eu tava nesse momento de, eu preciso continuar a fazer o que eu fazia antes, sabe? Eu acho que foi meio que isso, assim. Então, bora, vou fazer um pouquinho. Entendi. Louca. Quase nada, né? Quase nada. E aí foi, tipo, no começo foi bem puxado, assim. Mas aí depois foi ficando mais fácil, porque ela já tava ficando em casa e tal, e foi ficando mais tranquilo, assim. Ainda assim, tem dia que dá dozinha, né? Tipo, ai, sair de casa. Nossa, você vai ver quando ela começa a crescer mais um pouco. Ela entende, né? Nossa, as minhas estão na fase de querer chorar toda vez que eu saio de casa. Eu falo, gente, eu tive uma conversa com elas ontem. Eu falei, gente, peraí, vamos lá. Aí conversei, elas, não, tá bom, mamãe. É isso. Mas assim, voltando no seu relacionamento, de todas essas fases que vocês viveram, qual que você acha que foi assim, a mais difícil, mais desafiadora? Do começo, da enrolação, do meio... sei lá, como seria, ou no final agora... No final não, né? No meio. Falta muito ainda para ser o final. Mas nessa fase de maternidade, etc. O que você acha que foi o mais... Eu acho que sempre é o que a gente tá vivendo, né? Porque o que já foi, a gente já tem a solução. A gente já sabe como passar por isso. Eu acho que o do momento, assim... Porque essa fase da maternidade é tudo muito novo. Uhum. E a gente, eu até falo, a gente tá tendo muitas conversas. Esses dias a gente saiu a primeira vez à noite, dormimos sem ela a primeira vez, depois de 1 ano, né? Então é uma fase de redescobertas e não vai mais ser o casal que era antes. Uhum. É um novo casal, é um novo relacionamento, é tudo diferente, né? Então, e é também ter que entender isso, tipo, não vai mais ser daquele jeito. Lógico que, assim, mais pra frente, dá pra gente fazer coisas que a gente fazia antes. Mas mesmo assim, não vai ser igual. Uhum. Você sempre vai ter uma responsabilidade diferente. A cabeça vai estar ali. Então, é diferente. Que a gente foi pra praia esse final de semana com a família. Primeira vez ter Gigi na praia. Aí a gente falou, nossa, de manhã você acorda. Aí você troca ela. Aí você faz a bolsa da praia. Aí você separa as comidas, né? A hora que você vai sair de casa já tá tarde, sabe? Tipo, antes você pegava... a frasqueira biquíni, e ia pra praia. Tipo, ir embora era o que quisesse, sabe? Tipo, não, mas tem que levar o almoço. Mas muda muito. Muda muito. Então, isso também muda muito o casal. Então, tipo, não existe mais espontaneidade. Tipo assim, vamos sair pra comer agora? Não existe isso. Tipo, que a gente quer sair só nós dois, então quem vai ficar com ela? Uhum. Então, vamos organizar. Que dia? Agenda, sabe? Você tem que programar na agenda. Claro que quando ela tiver maior é mais fácil, né? Ela ainda tem 1 aninho, ainda é muito dependente. Mas é isso, eu acho que essa falta de... liberdade, espontaneidade. Tipo, antes a gente, vamos viajar. Agora, tipo, a gente, medo de viajar, sabe? É muito pequenininha, tudo. Então, isso tudo influencia. E até a gente teve conversas, assim, eu tô fazendo terapia pra me descobrir nesse momento de maternidade e tal. E eu conversei bastante com ele, que eu falei assim, eu acho que você tá me vendo muito como mãe. Você não tá me vendo como mulher. E faz parte. Tem homens que talvez não tenham essa questão, mas... me vê amamentando, cuidando, não sei o quê, tipo, enxerga de uma forma diferente. Eu falei, só que você não tá enxergando o meu lado mulher, que eu já tô voltando a me enxergar nesse lado. Tipo, já tô conseguindo enxergar de novo essas novas versões. Porque no começo a gente fica muito imersa ali, né, na maternidade e tal. Eu falei, já tô me enxergando de novo nessas novas versões. Trabalho, mãe, mulher. Eu falei, mas você ainda não. Então, assim, a gente tá vivendo muito momentos famílias, incrível. Família, passeio, incrível, tá ótimo. Mas o casal... o romantismo daquele cara que você se apaixonou de primeira vista. Não tem. É tipo, nossa função, mãe, pai, a família. Eu falei, isso precisa voltar. Tipo, tá morno, tá apagado. Eu falei, não é um problema agora. Só que é uma coisa que se a gente não começar a cuidar... com certeza. Vira uma bola de... eu falei, isso vira uma separação lá na frente. Porque a gente vai virar o quê? Um casal que convive no mesmo ambiente. Mas não que se ama, não que tá junto, não que... então, eu falei, não, a gente precisa começar. Então, vamos sair, vamos não sei o quê. Então, a gente tá trabalhando isso, sabe? Mas com conversa, que pra ele tava tudo bem. Ele falou, nossa, eu acho que os homens não têm muito essa coisa de ficar analisando a situação, né? Depois acontece a situação, eles falam, mas como que a gente chegou nesse lugar, né? Só que as mulheres, não. A gente tem essa mania de realmente... observar. Mas que bom que você já falou pra ele, né? Isso que é legal. Não, aí eu falei... aí ele falou, nossa, pra mim tava tudo bem e tal. E aí eu falei, então, pra mim não tá.
Porque eu tô nessa necessidade, tipo assim, eu tô me reencontrando. Eu quero namorar meu marido. Eu quero namorar, eu tô me encontrando, eu tô me reencontrando como mulher, como autoestima, não sei o quê. Mas aí o meu marido não me vê como, né, como mulher, me vê só como mãe, por exemplo. Então, tipo, isso abala a autoestima, com certeza. Então, aí foi nessa conversa, então a gente tá se ajustando ainda, né? Eu falo, não, mas a gente não tá vivendo uma crise, nossa, a gente tá ruim, a gente tá brigando, não é nada disso. Não, e é super natural, né? Mas são pequenas coisinhas do dia a dia, sabe? Que eu falei pra ele, a gente parou de, sei lá, se dar beijo, de dar a mão, de sentar junto no sofá. É sempre, tipo, a Gigi. E, assim, não é uma questão de, ele não pode ficar com ela. Não, eu amo ver os dois juntos e brincando. Mas a gente não pode esquecer que o casal também existe, né? Então, é isso. E, assim, é mais difícil sair? É mais difícil sair. Mas, então, vamos dar um jeito. Então, vamos programar. Então, semana que vem a gente vai sair? Quando? Quem vai ficar com ela? A gente tem que... Falei, infelizmente, é assim. Se a gente esperar ser espontâneo, nunca vai acontecer. Porque a gente tá em outro momento, né? Porque antes a gente... Além de trabalhar junto, o dia inteiro junto, era isso. Vamos sair agora pra comer? Vamos! Então, a gente tinha muito mais... Uma vida mais aventureira. A gente gostava muito de, vamos sair pra um bar, vamos sair com os amigos. Amigos que não têm filho, a gente não sai mais, porque... difícil. É outro rolê, é outro horário, não dá. Então, aí acaba que vai ficando tudo de lado, né? E aí o casal acaba ficando de lado também. Eu e o Bruno, quando eu engravidei, a gente fez uma promessa um pro outro que a gente ia viajar todo ano. Uma viagem romântica por ano, pelo menos. Que a gente já sabia que provavelmente ia ser difícil e tal. Então, a gente se fez essa promessa. Aí eu lembro que a gente marcou a primeira viagem quando as meninas tivessem 7 meses. Porque eu tinha falado pra ele que eu queria amamentar durante 6 meses. No fim, deu certo e tal. Mas, assim, louca, né? Fiz os planos sem nem saber como ia ser. Elas nem tinham nascido ainda. Mas, enfim, foi ótimo. Porque eu fui chorando. Eu saí de casa, assim, praticamente ele me arrastando. Porque eu ficava, assim, na porta. Tipo, não quero ir embora. Mas é isso. Porque a gente fica muito intenso com as crianças, etc. E, assim, fui julgada na internet, como sempre. Mas aí tem toda uma parcela de pessoas que concordaram comigo do tipo... O casal é muito importante também. E foi muito bom. Foi uma viagem incrível que a gente resgatou, que a gente tinha como casal e tudo mais. E a gente percebeu o quanto é importante viajar. Então, se eu puder te dar uma dica aí, é tipo... Faz uma promessa dessas e aí vocês têm que cumprir essa promessa, entendeu? Sim. Porque nunca vai ser fácil. Eu falei pra ele, vamos em maio, é meu aniversário. Eu falei, vamos fazer uma viagem só nós dois? Eu falei, vamos comprar. Ele, não, calma, não sei o quê. Eu falei, mas é que se a gente comprar, a gente vai se obrigar. É isso. A, tipo, organizar tudo pra dar certo, entendeu? Agora, se for, tipo, quando estiver perto a gente vê, a gente não vai fazer essa viagem. E outra, a vontade de todo mundo é ficar com os filhos, porque é isso, a coisa que a gente mais ama na vida. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente se força, daí na hora que a gente tá na viagem... É muito bom, assim, tipo, a gente realmente volta para aquele casal do começo, do amor, da primeira vista e tudo mais. Então, é isso, se eu puder te dar essa dica, se obriga aí, daí na hora que você vai ver que vale a pena, sabe? Um tempo atrás, a gente saiu pra ir no cinema, só os dois. Essa é a primeira vez que a gente saiu, a gente já, lógico, tem momentos que a gente tá trabalhando, tá na rua e tal, mas, vamos sair à noite e tal. E a gente saiu só os dois pra ir no cinema. Cinema, nem sei quanto tempo fazia que eu não ia no cinema, pandemia. Ainda mais pandemia. Então, nem lembro. Aí a gente foi no cinema e era uma coisa que a gente fazia muito no começo do relacionamento, né? Aí deu aquele, nossa, tipo, sensação de início de novo, sabe? Não é bom que resgata uma coisa? Foi muito. Aí esses dias foi a primeira noite sem a Gigi, ela passou na casa da minha irmã. E aí todo mundo, você não ficou morrendo de saudade? Eu falei, não, foi ótimo, assim, tipo, foi uma noite. Eu curti, eu sei que ela tava bem, então, tipo, eu não fiquei preocupada e tal, então foi ótimo. Aí eu falei, é isso, só que ao mesmo tempo ela ainda mama, né? Entendi. E aí eu vou começar a fazer o desmame agora. Tipo, a gente tem uma viagem agora, final de ano, pra Orlando. Aí eu não quis fazer o desmame agora. Eu ia fazer com 1 ano. Minha ideia sempre foi amamentar até 1 ano. A gente tem essas expectativas. Eu quero amamentar até 1 ano. Aí, como a gente tem essa viagem, aí eu falei, não, vou esperar a viagem pela praticidade, avião e tal, já tá acostumada. E aí, voltando, eu quero fazer o desmame. Ela também já vai entrar na escolinha, já deixei matriculada, que é pra não mudar de ideia. Vai entrar na escolinha, tudo. E aí eu falei, aí eu vou ter muito mais liberdade, sabe? Porque que nem essa primeira noite que ela passou na minha irmã, foi a primeira noite que ela passou e não mamou à noite. Porque até então, todas as noites, ela dorme mamando, sabe? Então, tipo, a hora que ela não mamar mais, eu vou ter essa liberdade, vai ser mais fácil. Não que vai ser fácil, óbvio, mas vai ser mais fácil do que
pra mim tá sendo hoje. Com certeza. Aí eu falei, eu vou fazer o desmame, eu quero fazer uma viagem, até porque a gente quer ter outro, né? Então. Aí eu falei, a gente tem que aproveitar um pouco. Não tem como fazer se não estiver namorando. A gente tem que aproveitar um pouco Eu antes. acho que tem umas perguntas aí. A gente sempre compartilha com os seguidores algum tema que tem a ver com o nosso convidado, né? E daí o seu tema foi, obviamente, existe amor à primeira vista? E aí a gente abriu caixinha, vamos ver o que eles têm para falar. A gente abriu 2 caixinhas e uma delas era o que falta para você viver um grande amor. E aí a Fran mandou me amar mais, me aceitar como eu sou, me cuidar e ser fiel às minhas crenças e valores. Que é bem o que você falou do seu começo, né? Porque eu acho assim, quando você ama mais o outro do que a si mesmo, você tá esquecendo quem você é. Você vai deixar de fazer as coisas que você realmente gosta, você vai viver pelo outro, em função do outro. Aí você começa, sabe aquela amiga que você fala, ai, deixou de sair com os amigos, usava roupa assim, deixou de usar, porque a pessoa não tá pensando nela, não tá se amando primeiro, ela tá, tipo, entregando tudo. Ela tá entregando as fichas da vida dela, de felicidade, na mão de outra pessoa, sabe? Como se aquela pessoa fosse responsável por fazer você feliz. Então, acho que, assim, o primeiro lugar é se amar, se encontrar. Até, assim, eu até às vezes pergunto pro pessoal na internet, eu falo, você gosta de sair sozinho? Se você não gosta, isso é um grande problema, porque você não gosta da sua própria companhia. Assim, sair, sentar no restaurante e comer sozinho, você consegue? Não, você sempre tem que ter alguém com você. Eu vou te falar que eu tenho dificuldade, mas eu me gosto. Eu me gosto, mas eu tenho uma certa dificuldade. Lógico que não é uma coisa que eu faço com frequência? Não, é uma coisa que eu faço com frequência. Agora não tem nem tempo, né? Mas, assim, outro dia mesmo, eu tava saindo de um podcast e tal, eu falei, vou pra casa almoçar. Eu falei, não, vou sentar pra comer num restaurante, sozinha. E fui, comi. Então, tipo, ter esses momentos, assim, e não mudar a sua vida pra uma pessoa. É lógico que um relacionamento tem que ter conversa, tem que ter concessões aqui e ali, mas assim, você não pode deixar de ser quem você é. Você não pode mudar a sua essência por outra pessoa, porque aí é ladeira abaixo e aí o relacionamento não vai pra frente. Sim. Não vai. Que foi exatamente a grande mudança do relacionamento de vocês, né? Foi. Do antes e depois do término. Uhum. Bem legal. E aí, da caixinha de perguntas de amor à primeira vista, a gente recebeu muitas pessoas que acreditam em amor à primeira vista. Algumas chutaram que era a Fabi, que tá aqui. Que legal. E a Andressa falou, meu noivo me viu num bar, disse que algo levava ele até mim e vamos nos casar este mês. Ai, que demais. Eu e meu marido nos conhecemos e logo... Essa aqui é a Caroline. Eu e meu marido nos conhecemos e logo casamos. Já estamos 8 anos juntos. Tá todo mundo, gente. Existe. Um olhar... Aqui, outra Andressa mandou. Um olhar diferente dele e pronto. Em janeiro faremos 7 anos de casados. Tá vendo? Amor à primeira vista da casamento. A gente tá aqui pra provar. A gente também sentiu isso. Parece que tem algum imã, alguma coisa. É muito Eu acho assim, que nem tem gente que fala, mas o meu não foi assim. Eu acredito em amor à primeira vista. Não acredito que é a única forma. Com certeza não. Eu acho que existe amor à segunda vista. Existe amor que, às vezes, a pessoa se conhece há muito tempo. E aí, depois, surge uma faísca, surge uma coisa. Amor construído, Amor né? construído. Então, eu acho assim, é uma das formas, né, de amor ou de descobrir o amor. Mas não é a única. Existem milhares e milhares de histórias incríveis de amor, assim. Então... É que eu acho que eu sinto, sei lá, eu acredito muito na coisa do destino, que estava escrito, etc. Então eu sinto que o amor à primeira vista é só porque calhou dessas duas pessoas que era para estarem juntas se encontrarem, assim. Então eu acho que é isso. Não que os outros que não sentem isso não esteja escrito. Provavelmente está, mas é de outra forma. Sim. Teve uma história engraçada que eu conheci o Bruno quando eu tinha 16 também, né? Para fazer 17. E ele fez cursinho com meu irmão. E meu irmão estudou com ele 2, quase 3 anos antes. Eu usava aparelho ainda, sabe? Tipo, eu era uma criança praticamente. Eu tinha uns 14 anos, sei lá, 13 para 14. Sei lá quantos anos eu tinha, muito nova. E aí a gente estava numa festa, enfim, e meu irmão encontrou o Bruno lá. E aí o meu irmão, eu sempre brincava, eu falava assim, meu irmão é mais velho, pra que eu tenho esse irmão mais velho que ele não me apresenta nenhum amigo, nem os amigos dele eu gosto e tal. E daí eu ficava brincando com ele disso. Daí ele encontrou o Bruno nessa festa, e aí ele foi lá e falou pra mim assim,
você não sabe, eu encontrei um amigo meu do cursinho que eu acho que é seu número. Aí eu falei, jura? Ele chama Bruno, eu vou procurar, vou te apresentar. Eu falei, tá bom, eu lá com o aparelho fixo, assim. Gente, ele não encontrou mais o Bruno. E aí, a gente não se conheceu. Passaram anos, eu conheci o Bruno de outra forma, através de outro amigo, enfim. E aí, eu fui contar para o meu irmão, você acredita? Eu nem lembrei a história, eu só falei assim, eu tô saindo com um cara que fez cursinho com você. Daí ele falou, gente, é o cara que eu queria te apresentar. Caraca. E a gente se encontrou na hora certa, no momento certo. É isso. Por isso que eu acho, assim, a gente nunca terminou no nosso relacionamento, a gente fez 19 anos juntos esse ano. A gente nunca terminou, mas eu acho que é porque a gente se encontrou na hora certa. Provavelmente vocês não estavam na hora certa ainda, vocês precisaram daquele término, né? Depois voltaram, mas é bem interessante essas coisas, porque é isso, era pra gente se conhecer de alguma forma, não foi daquele dia, mas anos depois a gente se conheceu, sabe? Tem um áudio aqui, tem 2 áudios. Aí o primeiro é da Laís. Olá, tudo bem? Meu nome é Laís, eu tenho 31 anos. Fiquei bem feliz de estar participando do Fab Talks. Para mim é bem importante. Queria fazer uma pergunta, então, sobre relacionamento. Tá? Eu nunca namorei e hoje em dia me encontro numa dúvida de poder estar gostando de um amigo. A gente é amigo já há bastante tempo. Nunca tive vergonha de esconder que amo meus amigos, então amar ele eu sei que eu já amo mais nesse sentido. Mas mais recentemente me vi sentindo ciúmes dele e também fiquei com esse receio de falar ou não falar antes de ter certeza do que estou sentindo. Então, minha dúvida é essa. Quando contar, né? Como ter certeza que a amizade se transformou num amor que tem outro significado e como agir frente a essa situação. Obrigada. Ai, obrigada a você. Como ela chama mesmo? Laís. Laís, obrigada por dividir sua história aqui, sua dúvida. Vou deixar você começar. Olha, eu acho que se ela já tá com essa dúvida é porque existe um sentimento ali. Porque normalmente, se é só amigo, você não fica com essa. Ah, será? Você fala, meu amigo, né? Mas quando começa a sentir. Eu acho que é mais um medo de, tipo, o que isso poderia virar ou não, do que dúvida. Porque se ela tá com esse questionamento é porque ela sabe que ela gostaria de algo a mais nessa amizade. Agora, o que momento contar é uma coisa delicada, né? Porque é aquele famoso medo de, eu posso estragar a amizade. Só que, ao mesmo tempo, não contar, você pode deixar de viver o grande amor da sua vida, né? Então, eu acho que é ter uma conversa madura e sincera com ele, do tipo, olha, comecei a perceber que, além da nossa amizade, eu gosto muito de você e tal. Ver se ele sente o mesmo. E se ele não sentir, conseguir levar a amizade em diante, né? Mas é uma questão complicada. E aí é uma questão de amor que não foi à primeira vista. Eles são amigos há muito tempo e que em algum momento algo virou ali, uma chavinha virou nela e pode ser virado nele também, né? E você só vai saber se você perguntar, se você falar, se você conversar. E eu acho na vida que a gente se arrepende muito mais do que a gente não fez do que a gente fez. Então, se você não fizer, você vai ficar a vida inteira e se. Se você fizer, o não você já tem. Exato. O máximo que vai acontecer é ele falar, putz, não quero confundir as coisas e tal. Isso não é uma coisa pessoal contra você, é um sentimento. E se ele for seu amigo de verdade e não quiser nada, ele vai conseguir levar isso de uma forma, tipo, não, vamos, né? Vamos levar a amizade aqui. E aí você também tira a sua dúvida, porque às vezes você está se fechando para outras pessoas, outras possibilidades, porque você está focada nele, e às vezes nem é uma coisa recíproca, né? Então é importante você tirar essa dúvida logo. Sim. Se for uma coisa recíproca, vocês tentam, e se não for, você já se abre para outras coisas, né? Sim. Eu acho. E aí tem mais um. Hoje é o podcast da Charaço, que é uma Bárbara. Olha! É porque ela é Bárbara também. Oi, Fabi, tudo bem? Nossa, eu tô amando o seu podcast, adorando todos os episódios. E a minha questão eu tô com 31 anos, solteira, sem nenhum namorado em perspectiva. E meu sonho é casar, ser mãe. Fico com muito medo de não encontrar a pessoa, de ficar sozinha. O que você daria de dicas e conselhos? Tem uma segunda parte. Também não sou uma pessoa baladeira. Não curto bar, essas coisas, e fico sem saber onde conhecer alguém interessante. Eu acho que a mulher tem muito essa pressão, né? Ai, tô com 31, preciso casar e ter filho. Tipo, como ela chama mesmo?
Bárbara. É verdade. Obrigada, Bárbara. Tenho 31, preciso casar e ter filho. Porque tem essa pressão da questão da gravidez, né, e tal. Então, eu tenho amigas que também estão nessa fase. Então, tipo assim, meu Deus, eu tô com 30, 31 e não tô com ninguém. E agora, sabe? O famoso relógio biológico da mulher, né? Mas eu acho que assim, não tem tempo, não tem prazo. Tem gente que namora 15 anos pra depois casar. Tem gente que se conhece em um mês. Fala, é isso, é a pessoa da minha vida. E casa e logo tem filho. Então, eu acho que não tem essa pressão de, meu Deus, eu preciso já estar com alguém, já encontrar alguém. Agora, onde encontrar, eu acho que é primeiro você tá aberta a isso. Então, assim, tá aberta a realmente encontrar alguém para um relacionamento sério. Porque eu acredito muito nisso. Quando você tá aberta a isso, você emana essa energia, sabe? Tipo, você atrai o que você tá procurando. Concordo. Agora, a questão de balada, também sou uma pessoa zero balada, né? Mas é amigos, gente. Eu também falaria pros meus amigos, me apresenta. Porque às vezes você vai conhecer alguém via um amigo que nem é sua cara, que nem é seu estilo, que não é uma Mas pessoa... aí você pode Mas aí vira amigo. Exatamente. Vai ampliando sua rede de amizade. E até aplicativo, gente. Eu não tenho nada contra os aplicativos de encontro. Eu tenho um pouco de medo. Você tem um pouco de medo? Mas assim, teria, tem que ter os seus Olha, cuidados. Eu teria. Não pode, né, tipo, já ir se entregando ali, tudo, tipo, ver, conhecer no lugar público, né? Mas eu tenho amigas que casaram com pessoas que conheceram em aplicativo. Posso te falar? Eu acho a premissa do aplicativo muito boa, porque é meio que eu tô meio viciada naquele seriado reality, o Casamento às Cegas, que é meio que isso, você conhece a pessoa pela essência dela primeiro, e depois você vai lá e vê ao vivo e conversa. Então, eu acho que é importantíssimo você conhecer quem é a pessoa por dentro antes de ver por fora, né? Mas o aplicativo nem é muito isso, né? Porque você vê as fotos ali, você seleciona pela foto primeiro. Mas você não sabe, né? Tipo assim, você vai conhecer a pessoa ao vivo depois de você já conversar, né? Não sei se é um lado romântico meu de acreditar nisso. Óbvio, você vai ver a pessoa. É diferente do casamento às cegas, você não vê a pessoa. Sim. Você vai ver, você vai escolher pelas fotos, mas aquelas fotos são editadas, são as fotos que a pessoa escolheu. Sim, não é a pessoa, né? Ao vivo e a cores. E aí você tem umas conversas, você troca, né? Eu acho que é uma forma de aproximar pessoas, né? Então, tipo, às vezes... nunca, talvez, iam se conhecer. Talvez você nunca ia conhecer, porque é isso. Às vezes ela frequenta lugares que você não frequenta, ou porque você é uma pessoa mais caseira. Então, talvez é uma pessoa que você nunca ia conhecer. E aí que você acaba conhecendo e pode ser que seja o seu que o problema é que tem gente que usa os aplicativos só para uns fins que não são exatamente o que ela falou, de casar. Mas eu vejo que tem muita gente que usa para isso, mas que deixa isso claro. Também. Tipo, tô aqui só pra conhecer pessoas. Tipo, não tô aqui pra um relacionamento sério. Mas tem gente que também tá à procura de relacionamento sério, então... Eu e às vezes você conhece alguém que não é pra ser um relacionamento sério, que acaba dando certo. Ou às vezes vira amigo e também amplia, né? Mais gente que você conhece. Quanto mais você estiver aberta, que nem você falou, acho que essa é a dica principal. Quanto mais aberta você tiver... E tira um pouco essa pressão de você, sabe? Se você tem essa noia, por exemplo, de filhos, eu sempre falo, eu que tive dificuldade para engravidar, por exemplo. Vai numa médica e vê pelo menos sua contagem de óvulos. Se tiver tudo bem, tá tudo bem, sabe? Não tira essa pressão um pouco de você. Que tem gente que tem alguma dificuldade ou tem contagem baixa e congela e tira a pressão também. Então, existem formas de você... atrasar o relógio biológico, né? Hoje em dia, principalmente. E também tem uma questão assim, cara, você não precisa estar com alguém pra ter filho. Também, essa é a verdade. E é melhor que você, se você realmente... É uma coisa, quero ter filho, e não tem ninguém, que você tenha sem ninguém, do que tenha com uma pessoa que não é legal, que não é bacana. Eu tenho uma amiga que ela tá num relacionamento que ela sabe que não é legal. A gente sabe, fala pra ela que, por quê e tal. Então, e não sei o quê, fica enrolando. Mas acho que seria um bom pai. A gente falou, se o relacionamento não é bom, tipo, por que seria um bom pai, sabe? Tipo, não faz isso com você, não faz isso. Tipo, você não precisa disso. Ela tá se conformando, assim. Exato. Então, assim, você quer muito ser mãe, você pode ser. Sem essa pessoa, porque não quer dizer que você tá com essa pessoa agora, que ela vai estar com você depois. Nada é garantia, né? Nada é garantia. Então, é isso, assim, não é necessariamente que você precisa ter, lógico que a gente quer ter essa ajuda, porque não é fácil, né? Mas, e as formas de buscar isso, eu acho que é isso que e também não depositar essa pressão no novo relacionamento. Você tá saindo com um cara, não depositar essa coisa de quero casar, quero ter filhos, etc. Porque senão, isso pode ser algo que espana, né? O cara fica, meu Deus. Calma, estou te conhecendo agora. Peraí, não sei nem seu sobrenome ainda, né? Então tem que tomar esse cuidado também, dessa pressão não te consumir a ponto de você contaminar o relacionamento que você tá começando com alguém, enfim, né? Sim. É
É isso. Ai, que legal, eu amei. Amei muito. Que horas são? Eu nem sei. Porque você tem hora, né, pra ir embora. Eu tenho. Ah, então, é bom a gente já encerrar. Tem a DR ainda. Eu Nossa. tenho 2 amigos que casaram e conheceram no aplicativo. Eu tenho também. Carol Pinheiro conheceu É pelo mesmo? aplicativo, pelo Tinder. Que legal. Casou, tem filho, tá aí, gente. Eu acho que é só questão disso, assim, a gente fica ouvindo umas histórias e fica com Mas eu também, então, tem gente que, tipo assim, acabou de ver o cara, já sabe, tipo, não, você tem que tomar cuidado, né? E mesmo que você não conheça pelo aplicativo, você conheceu o cara na balada, você não sabe quem é a pessoa. Então, tipo, eu acho que assim, independente de ser por aplicativo ou não, a gente é tem que ter verdade. esse cuidado, né? A gente já teve conversas no podcast, quem segue sabe, de histórias bem aterrorizantes de cara que conheceu ao vivo, então... Então, eu acho assim, gente louca e tal, você vai ter em todo lugar. Exatamente. O cuidado você tem que ter de qualquer forma. Mesmo, né? Exatamente. Acho que é só uma forma nova desse meio que a gente vive de aproximar pessoas, né? Eu amei o nosso bate-papo, eu não queria encerrar. Mas enfim, ela tem um compromisso agora, eu amei demais. A gente falou sobre tudo que eu queria falar, assim. Achei muito legal. Vou ler seus livros, quero muito ler, principalmente esse das crônicas. Fiquei bem, bem interessada em ler. E eu acho que a gente pode dar bons conselhos para as pessoas. Eu quero agradecer quem participou. Eu vou encerrar aqui para o YouTube, mas você ainda fica, que a gente vai fazer a DR, que vai para o Instagram Fab Talk. Se você não segue ainda, siga lá. Se inscreve aqui no canal. Segue a gente no Spotify. Tem todos esses canais para a gente estar junto e vocês ouvirem nossas conversas. Eu amei ter você aqui, Fabi. Obrigada por ter Em breve espero você no meu. Eu vou amar, vou amar. Obrigada. E obrigada pela audiência, gente.